É hora de falar deste pequeno rapaz. Nós chamamos esses caras baixinhos de peão. De fato, em alguns idiomas, eles são chamados de fazendeiros. Por quê? Bem, porque eles são bons trabalhadores. Os peões parecem não ter muito poder, mas você tem 8 deles. Por isso, é super importante se tornar um mestre dos peões. Os peões são a única peça que não começam na fileira de trás. Se você jogar de brancas, eles começam na segunda fileira. Se você jogar de pretas, eles começam na 7ª fileira. Para explicar os peões, vamos começar com um peão de cada lado. Nesta posição, vamos mostrar como se move o peão branco. O peão pode avançar uma casa para a casa E3. Então, eu vou avançar este peão para a casa E3. Agora é a vez das pretas, que avançam o peão para baixo porque temos que fingir que há alguém na parte superior da tela jogando de pretas. E para ele ir para baixo ou avançar, seria desta maneira. O peão desce pelo tabuleiro. O peão branco pode avançar mais uma vez e o peão preto pode avançar também. E agora chegamos a uma posição muito especial. Até agora, todas as peças sobre as quais falávamos capturavam da mesma maneira que elas se moviam, mas os peões não. Quando um peão se move sem nenhuma pretensão, ele anda para frente, mas quando quer capturar, ele se move na diagonal. E ele só pode andar uma casa na diagonal quando quiser capturar. Assim, o peão branco pode mover uma casa na diagonal e parar em cima do peão preto. Se fosse a vez das pretas, ele poderia fazer o mesmo com as brancas. Andar uma casa na diagonal e parar em cima do peão branco. Isto seria a captura do peão. Lembre-se de que para frente depende da cor que você é. Se eu desse para as pretas um segundo peão, você pode adivinhar qual peão as brancas podem capturar? É o peão de D5. Acabamos de falar sobre isso. E se as pretas tivessem um peão na casa F5? As brancas também poderiam capturá-lo. E se o peão das pretas estivesse na casa G6? As brancas poderiam capturá-lo? Não, porque o peão não é um bispo. O peão nunca pode mover 2 casas na diagonal. Isso mudaria o poder do peão. Nós não podemos fazer isso. De fato, nesta posição, o peão branco está preso. É como se o carro da mamãe ou do papai não pudesse dar marcha ré. Você colocaria o carro na garagem à noite e você ficaria preso, porque nunca pode ir para trás. Os peões costumam ficar presos no xadrez. Faz parte de ser um peão. O peão preto também está preso. O peão preto pode mover numa diagonal que está livre? Não, você não pode capturar o ar. Isso seria uma loucura. Você só pode mover na diagonal para capturar. E se as brancas tivessem uma torre na casa H4? E se esta torre não pensou direito e foi para a casa F4? Para onde o peão preto poderia se mover agora? Bem, o peão preto poderia mover uma casa na diagonal e capturar a torre branca. Observe que isso liberaria este peão branco para se mover e os peões poderiam avançar pelo seu caminho. Os peões nunca podem ir para trás. Este peão na casa F4 não pode ir para trás para capturar o peão branco. Também não pode voltar para a 7ª fileira onde ele começou. O peão só pode ir para frente, como o carro que não dá marcha ré. E mais uma regra que devemos aprender sobre os peões. Há um momento especial em que o peão pode avançar 2 casas. Quando um peão está fazendo o seu primeiro lance, ele tem a opção de avançar 1 ou 2 casas. Sabemos se o peão está fazendo um primeiro lance porque ele está na fileira inicial. Os peões brancos começam na 2ª e os peões pretos começam na 7ª. Este peão está fazendo o seu primeiro lance? Sim, ele pode se mover 1 ou 2 casas. Você escolhe. Vamos fazer com que o peão preto avance 1 casa. Pode ainda avançar 1 se você quiser, mas agora é a vez das brancas. Cada peão branco pode avançar 1 ou 2 casas, exceto qual? O peão de E4, ele só pode mover 1 casa porque não está mais na fileira inicial. Mas é melhor que não avance 1 casa, porque se você avançar, o peão preto irá capturá-lo. É muito importante, às vezes, avançar 1 casa, às vezes 2, depende do que está acontecendo. E se voltarmos a esta posição e dermos aos 2 lados um peão para cada? Se é a vez das brancas, este peão está na fileira inicial? Sim. Este peão está na 2ª fileira, então ele pode avançar 2 casas. E se é a vez das pretas? Você também está na fileira inicial. Poderia avançar 2 casas? Sim, mas você quer? Não! Se você avançar 2 casas, consegue ver o que as brancas irão fazer? As brancas irão até você e o tirarão do tabuleiro.
Então, o que eu faria é avançar uma casa e quando o peão branco se mover, ele só pode mover uma casa, já que não está mais na casa inicial, então as pretas poderiam capturar as brancas. Os peões são um pouco complexos, mas se você se lembrar que se movem para frente, mas capturam na diagonal e nunca vão para trás, estará no caminho correto de ser um grande fazendeiro, quer dizer, um grande mestre de xadrez.